É um gosto receber-vos mais uma vez aqui no Museu Nacional de Sós dos Reis para uma tarde de conversa. A propósito da exposição da Teresa Lobo em conjugação com os desenhos do Domingos Sequeira, nós propusemos-nos organizar um ciclo de 2 conversas para trazermos à discussão o estabelecimento de relações entre aquilo que é a coleção do museu e as propostas da exposição que vamos recebendo, sendo que é uma condição para nós que as exposições que não sejam produzidas pelas equipas do museu ou por curadorias propostas pelo museu estabeleçam este conjunto de relações entre a coleção do museu e as intervenções artísticas que aqui vão sendo colocadas. Eu queria agradecer ao professor Bernardo Pinto de Almeida, que fez a curadoria da exposição, à Teresa Lobo, que é artista, e um agradecimento muito especial ao António Filipe Pimentel por nos dar a honra de participar nesta conversa e poder também trazer aqui uma parte do seu conhecimento no domínio do Domingos Sequeira para, de alguma forma, continuarmos a produzir conhecimento, porque essa é uma das funções do museu e é uma obrigação trazer às pessoas aquilo que nós podemos saber, distribuí-lo, divulgá-lo. E, portanto, era basicamente este agradecimento que queria fazer. Agradecer-vos a vocês também por terem respondido à nossa proposta e dizer-vos que eu próprio tenho de ir mediar outra conversa noutro sítio, noutro ponto da cidade e, portanto, não vou poder estar a assistir à conversa na totalidade. Entretanto, terei de sair e, por isso, entrego-vos já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, sentamos talvez. Ora, muito boas tardes. Cabe-me, pelos vistos, dar o pontapé de saída nesta conversa e, entretanto, começava por agradecer as palavras do António Ponte, que é um amigo de longa data e colega e, portanto, as palavras dele têm a parcialidade implícita que essa condição implica. E, naturalmente, cumprimentar a artista, a Teresa Gonçalves Lobo e o Bernardo Pinto de Almeida, que foi o maestro que organizou este mano a mano entre a Teresa e a obra de Domingos Sequeira, que me parece que é muito inteligente e está muitíssimo bem feito e se impunha, são uma destas ideias que de facto nascem logicamente porque, ou seja, as boas ideias, como eu costumo dizer, moram sempre num éter lá em cima, nós sabemos que é boa ideia quando ela nasce, quando ela desce, embora dê muito trabalho às vezes fazê-la descer. E neste caso, quando vemos a obra de Domingos Sequeira, que está aqui apenas, enfim, um exemplo reduzido, mas a obra de desenho de Domingos Sequeira e os desenhos da Teresa Gonçalves Lobo, percebemos que de facto existe esta óbvia ligação que o catálogo, aliás, exemplifica muito bem, porque tem ampliações, detalhes dos desenhos de Domingos Sequeira, que se percebe que esta insistência na linha que a Teresa faz continuamente e que de facto também perpassa na obra de Domingos Sequeira. Ora bom, a obra de Domingos Sequeira é uma obra polifacética, digamos, e é uma obra que, de algum modo, eu não sou especialista em Sequeira, convém que se diga, não é? Aliás, não sou especialista, acho que em coisa nenhuma, atualmente, mas pronto, enfim, que tenho naturalmente pelo Domingos Sequeira, enfim, o conhecimento geral e o apreço que deve ter quem foi diretor do museu, que tem obras extraordinárias da sua autoria. E, por conseguinte, isto para dizer que a minha apreciação não é tecnicamente alicerçada e vou, enfim, até falar mais um pouco daquilo que é a minha percepção informal, apesar deste registro magnético, do que propriamente as coisas que estão livrescamente provadas. Porque Domingos Sequeira, como é sabido, ele nasce, creio que em 1767, se não me falha a memória, não é? Ou 68, e depois vai para Roma com 20 anos, com uma bolsa da Rainha Dona Maria I, já protegido pelo Marquês de Marialva, e em Roma está até, creio que até 95, creio eu, e depois volta a Lisboa, onde está depois os anos seguintes e tem uma crise existencial, uma depressão, diríamos nós hoje, e ingressa na Cartucha de Laveiras durante 3 anos, de onde sai em 1802, penso eu. E depois, a partir daí, isto está tudo muito bem escrito no texto do Bernardo Pinto de Almeida, que evoca a carreira do Domingos Sequeira aí no catálogo, portanto eu estou mais ou menos a falar de memória. Depois, a partir daí, ele regressa
Em Roma já tinha estado, ele tinha tido uma carreira fulgurante em Roma, porque tinha ganho medalhas de ouro da Academia de São Lucas e tinha sido admitido rapidamente como académico de São Lucas e como professor, o que mostra de facto a qualidade que lhe é reconhecida pelos seus pares, porque Roma, obviamente, nesta altura, estamos no fim do período barroco e no início do neoclassicismo. Paris vai ser, dentro de pouco tempo, a capital das artes, mas Roma é ainda, neste momento, o sítio onde se concentra o grande número de artistas e, por conseguinte, onde existe uma tal rivalidade que, obviamente, triunfar em Roma não era fácil e, portanto, os prémios que ele recebe são exemplo da sua carreira. E depois ele volta para Lisboa, onde vinha naturalmente com a ingenuidade típica do português que imigra, não é? Quer dizer, alguém que tinha uma carreira consolidada em Roma e que acha que vai chegar à pátria e a pátria se vai render aos seus encantos e etc. E quando chega a Lisboa, percebe que a pátria continuava no ponto pequenino que tinha antes, que a clientela é diminuta e é diminuta sobretudo para um artista português passado por Itália, que é muito diferente de um artista italiano mesmo. E havia o Domenico Pellegrini, que estava ao lado e que fazia retratos, aliás, excelentes também, para a clientela, e por conseguinte é evidente que ele se ressente da fraca qualidade do mercado, da fraca apetência pelas suas obras e dos preços baixos que se praticam, e é isso que o faz entrar em depressão na Cartucha de Laveiras. Ele tenta fazer uma espécie de como é que se diz, de cartelização com o Vieira Portuense e com o Cirilo Volpar Machado, de conseguirem criar uma espécie de mínimo denominador comum dos preços dos artistas, mas os artistas são também muito individualistas e, portanto, cada um deles tenta fazer o seu jogo e, portanto, também não consegue, e é isso que o faz entrar na Cartucha de Laveiras. E depois, a obra dele pictórica ressente-se de alguma assimetria. Há peças de muita qualidade e há outras obras que são obras naturalmente menores e que a pessoa até se espanta como é que saíram da paleta dele. Eu estou convencido que isso responde exatamente aos problemas do mercado. O mercado, na verdade, não estava apto a absorver a obra de um artista de grande qualidade e com preços internacionais e, portanto, ele deve ter despachado montes de coisas assim a preço, ou seja, se as pessoas pagassem bem tinham um preço de uma determinada qualidade, se pagassem médio tinham do outro abaixo e se pagassem barato tinham enfim, o mono que estariam dispostos a adquirir, sendo que, na verdade, ele tem, por um lado, tem uma origem modesta, por outro, é um homem que é um homem do seu tempo, isto é, um homem que está entre o classicismo e o romantismo. Não é um artista romântico no sentido antropológico do termo, quer dizer, alguém que vive da arte, amor e uma cabana e que se está nas tintas para a coisa. Não, pelo contrário, ele tenta conseguir a estabilidade financeira, que é um aspecto muito importante da vida dele e, portanto, é natural que isso tenha tido esse reflexo do ponto de vista pictórico, do ponto de vista plástico, porque, entretanto, nos desenhos isso não se sente. Os desenhos têm uma uniformidade de qualidade extraordinária, precisamente porque o desenho é aquilo que ele faz. Aliás, era um desenhador prodigioso do ponto de vista da quantidade de desenhos. Ele produz uma quantidade enorme de desenhos, ele estava continuamente a fazer esboços e desenhos e a passar as ideias ao papel. Aliás, uma obra que também ilustra bem este lado, por um lado técnico, por outro criativo dele, é o que ele faz na Baixa Wellington, que o ocupa de 1808 a 1816, creio eu, durante 8 anos. Ele vai fazer todos os estudos para a Baixa Wellington, os desenhos finais, e vai gerir a própria oficina de Orives. Portanto, é um trabalho insano fazer aquela baixela, que é uma baixela que está em Aspley House, como é sabido, e que é uma das glórias da orivesaria portuguesa. E, portanto, isso também explica os dois lados do Domingos Sequeira, até que depois ele acaba por ser vítima também do processo político. A questão do Sequeira ser um vira-casacas também é algo que precisa de ser contextualizado, ou seja, ele evidentemente faz alegorias a Junot, depois de repente vem e faz alegorias a Wellington e depois faz ao Príncipe Regente, etc, etc, e até quando chega à Vila Francada, propriamente, ou seja, o golpe
de Estado que implanta o liberalismo, que implanta o miguelismo, perdão, ele então sai e vai para Paris, onde dispõe também no Salão de 1824, o grande Salão da Ruptura, não é? Que hoje é estudado como o triunfo dos românticos, não é? Onde Delacroix triunfa, etc. E ele ganha também uma medalha de ouro em Paris, nesse Salão de 24, com o quadro da morte de Camões, que é um quadro que desapareceu, mas que temos aqui o estudo, exatamente. Ora bom, depois disso ele vai para Roma, onde retoma os seus conhecimentos, a sua rede de contactos e rapidamente é também professor na Academia de São Lucas e onde terminará a sua vida ativa com a série das 4 grandes pinturas religiosas, das quais o Descimento da Cruz também tem aqui alguns estudos, e a Adoração dos Magos foi comprada pelo Museu Nacional de Arte Antiga, como sabem, com subscrição pública nacional. Ora bom, esse conjunto de 4 pinturas, que é o testamento pictórico dele, porque são as últimas obras que ele faz, ele a partir de 1830 está muito doente e vai, entretanto, já está incapacitado de pintar e acaba por morrer, são pinturas que mostram claramente os caminhos que ele estava a trilhar, ou seja, ele estava a avançar num sentido um pouco às cegas, um pouco pelo tato, digamos assim, mas no sentido do romantismo, não é? Quer dizer, ele estava a deixar o classicismo para trás, sendo que as pinturas são pinturas de pequena escala, portanto são pinturas feitas seguramente em contexto académico e escolar para mostrar aos alunos o que era a arte de pintar e o que é que se podia fazer num e noutro sentido. Aliás, vale a pena referir que tudo o que está escrito na historiografia da arte sobre a adoração dos magos está errado simplesmente com a remoção do verniz, porque a pintura não tem nada das cores rembrandtianas nem douradas que se achava. Tem, ao contrário, tem uma luz azul que é imanente e que é excepcional, que agora é visível. E, portanto, veremos o que é que acontecerá quando as outras pinturas forem, por seu turno, também limpas. Portanto, isto para dizer que Domingos Sequeira é um homem que precisa ainda, do meu ponto de vista, de ser aprofundado, e aliás creio que devia ser aprofundado exatamente no confronto entre 3 pintores. Ele, o Vieira Portuense, que era, digamos, o alter ego dele, com o qual havia uma rivalidade um pouco como a da Simone de Oliveira e a da Madalena Iglesias, ou seja, uma coisa que foi mais inventada do que real. E o Domenico Pellegrini, os 3, porque na verdade eles os 3 se sucedem em Roma na Academia de São Lucas como professores e as carreiras são a par, ou seja, o Vieira Portuense também está no estrangeiro, também vem para Lisboa e para o Porto, no caso, aliás, Domingos Sequeira foi, como sabe, também professor aqui no Porto, da Academia Real de Marinha e Comércio, e antes de ir para Lisboa, e Domenico Pellegrini é o homem que, na verdade, vai absorver o mercado que ambos criam para eles, mas que o absorve porque é um italiano mesmo, é um italiano genuíno. Ora, para uma clientela provinciana, como é a clientela portuguesa, era e continua a ser, penso eu, maioritariamente, ter alguém que era mesmo italiano é muito mais valioso do que ter um italiano de empréstimo, que era o caso do Domingos Sequeira, o caso do Vieira Portuense, sendo que o vinho, uma vez que era bebido pelo rótulo, não é? Não se, quanto à pintura, a qualidade propriamente da pintura era secundária, não é? E o caso do Domingos Sequeira, ele evidentemente é um homem com uma versatilidade extraordinária, não é? Extraordinária. Aliás, quanto ainda à questão do oportunismo político, também é preciso pensar que ele é um homem do seu tempo. E naquele tempo, as invasões francesas funcionam também como um rasgar de horizonte para uma realidade outra, que era uma realidade nova, era uma realidade de um país que tinha feito a Revolução, etc., etc., e onde o Napoleão estava a introduzir uma outra ordem. Portanto, digamos que não existe propriamente uma traição nacional nesse domínio. É uma espécie de sedução que é transversal a muita gente. Evidentemente que, obviamente, na circunstância da quente, ele acabou por ser preso e julgado por traição à pátria, mas do ponto de vista dele não é do ponto de vista intelectual, é um processo natural,
porque ele era um nacionalista e era um homem profundamente cristão. Aliás, a pintura dele só se entende nessa perspectiva, por isso é que os últimos quadros são quadros religiosos, não é? Ele era profundamente cristão e profundamente absorvido e obcecado com as questões religiosas, tal como é um nacionalista. A questão não passa por aí. É evidente que ele priva, quando o Junot está em Portugal, com o Conde de Forbin, que é uma personagem muito importante, que depois vai ser o diretor dos museus reais franceses quando se dá a restauração com Carlos X, e é o homem que depois vai abrir as portas de Paris e do Salão de 24. Portanto, ele é também alguém que, tendo vindo de uma modesta origem, consegue depois ter uma rede de contactos, obviamente, muito importante, e de protetores também, ou seja, o país era provinciano, mas apesar de tudo havia a capacidade de reconhecer que estava ali perante alguém com imensa qualidade. Perdão. E, portanto, no fundo era isto que eu queria dizer sobre o Domingos Sequeira, é que é um artista excepcional, com uma qualidade de desenho absolutamente primorosa e transversal. Portanto, o desenho é verdadeiramente a grande marca d'água dele, é aquilo que é transversal na sua vida e na sua obra, e, portanto, é aquilo que mais diretamente espelha o que é o seu impulso criativo, enquanto que a pintura final é muitas vezes o resultado, penso eu, do valor da encomenda. E o desenho, de facto, é excepcional porque é absolutamente impulsivo. Mas é preciso pensar que muitas vezes as obras neoclássicas são obras de depuração, correspondem, digamos que a um ponto final de chegada. Eu estava há pouco a falar com o Bernardo Pinto Almeida nos esboços de Canova, por exemplo. Os esboços de terracota das esculturas de Canova não são frios como as esculturas finais. Pelo contrário, parecem muito mais sedutores para nós hoje, porque parecem mais rodanianos, se quisermos, não é? Quer dizer, são mais empáticos. Até que depois, na escultura final, tudo se libertava disso e saía então uma peça completamente seca. Ora bom, é o que acontece, penso eu, com os estudos de Domingos Sequeira para as suas obras e para as suas composições. É isso, e eu acho que é esse ponto de contacto que, de facto, a pintura da Teresa, com esta escala monumental que tem, que de facto capta muito bem, e o Bernardo Pinto Almeida foi genial em ter visto, obviamente, que no acervo do Museu Nacional de Sós dos Reis, que é um acervo amplo e muito qualificado, os desenhos de Sequeira estavam mesmo a pedir serem cruzados com a obra da Teresa Gonçalves Lobo. E bom, não sei se depois poderei dizer mais qualquer coisa, mas por hora acho que ficava por aqui. Muito obrigado, António. Boa tarde a todos. Muito obrigado, António Filipe Pimentel, pela bela lição que trouxe. A que eu gostava de juntar, e pelas generosas palavras que me dirigiu, e sobretudo à Teresa, que merece todo o elogio, eu gostava de acrescentar 2 ou 3 notas a respeito de considerações feitas aqui pelo António, que é uma pessoa a quem o país deve muito. Eu quero começar por dizer isso, desde a extraordinária direção do Museu de Arte Antiga que levou a cabo durante alguns anos, mudando verdadeiramente a posição, quer nacional, quer internacional, do museu, e colocando num diálogo fecundo com a Europa, porque, como o próprio António disse, continua a haver esse problema em Portugal, que é o de haver um lá fora e um cá dentro que parece que estão em oposição quando deveriam estar, de facto, num diálogo forte. Diálogo esse que eu escrevi, e, portanto, estou à vontade por repetir aqui, que o António soube repor, ou pôr, talvez pela primeira vez, verdadeiramente, em cena quando da sua direção. Portanto, isto é de obrigação dizer. E todas as considerações feitas pelo Sequeira, eu subscrevo-as absolutamente, gostando de acrescentar que é curioso, em 2 ou 3 aspectos, é curioso lembrar, por exemplo, relativamente, começando pelo fim, a esta ambiguidade aparente que o Sequeira tem de defender a invasão francesa. Ora, isto atravessa, de facto, a Europa toda. O Beethoven fez o mesmo, o Goya fez o mesmo, e depois, de repente, no caso do Goya, isso deu os desastres da guerra, isto é, o horror da invasão francesa,
com tudo o que ela trouxe, não é? Porque uma coisa era a expectativa, a utopia que se prometia. Outra coisa era a realidade dos factos, que foi violentíssima, como sabemos. A própria Revolução Francesa já o tinha sido, a muitos níveis, e essa carnificina que a expansão democrática trouxe à Europa tornou-se visível à volta à volta da França, na Alemanha, em Espanha, em Portugal também, onde em particular os franceses foram particularmente cruéis, pilhando e desfazendo muita coisa, e portanto é normal que alguém possa ter tido por um momento um ideal de simpatia que logo esmoreceu por razões muito óbvias e muito evidentes da realidade do dia-a-dia. Portanto, depois, por outro lado, também é preciso acrescentar, se é que é preciso acrescentar alguma coisa, que a França tinha um prestígio, até como pátria das artes, que apenas a Itália, digamos, disputava mais acima. Mas a França tinha já um prestígio grande. Portanto, é natural que um pintor português, num país difícil, um país onde a encomenda, e depois gostava também de falar um pouco sobre isso, num país onde a encomenda era difícil, onde a aceitação da arte era difícil, onde tudo era mais ou menos, continua a ser, um artista pudesse colocar aí uma expectativa qualquer de civilização, de transformação, não é? E, portanto, nós não podemos de facto julgar a história nesse sentido, e queria concordar completamente com o que o António aqui trouxe, porque não se trata de um vento pátrias, nem de uma traição, nem nada disso. Trata-se de um conflito de ideais, digamos assim. Como no caso do Goya. O Goya não foi preso, mas o desgosto foi tão forte que nos últimos anos se retirou para a Quinta del Sordo, onde aliás acabou por fazer uma parte que só essa chegaria para fazer dele um dos maiores artistas europeus de todo o século XVIII e XIX. Eles realizam já no século XIX. Aliás, são completamente contemporâneos, e é curioso que no caso dos dois se prefigura de facto uma antevisão do romantismo. O Goya não é um romântico, temporalmente não poderia sê-lo, tal como também o Sequeira não poderia ser, mas o facto é que ele expõe no Salão de 24, ao mesmo tempo que o Delacroix, quando começa justamente o movimento romântico europeu de uma forma clara. Que é um tema completamente romântico, é muito engraçado, ou seja, ele a um certo nível, europeamente, e por isso a curiosidade que existe hoje pela pintura dele nos grandes museus do mundo, e existe, traduz esta capacidade de prefigurar, de compreender o próprio andamento da arte, o que mostra que é de facto um artista de uma enorme inteligência. Não apenas isso se vê no trabalho dele, no desenho, como na pintura, mas vê-se também nisto, que foi antecipar um tempo histórico que está ainda por chegar, tal como em Goya e tal como em certa medida em Beethoven, porque o Beethoven também ele é um pré-romântico na música, não é? O Beethoven arrisca já qualquer coisa que participa de uma sensibilidade romântica logo adiante, e não muito. Provavelmente também já estaria aí para ali. Ou seja, de facto, há um movimento na Europa que junta, e é nisto que a arte tem significação maior. A arte chega primeiro às realidades das coisas, e, portanto, quando a arte dá por ela, muitas vezes as sociedades ainda estão a dormir no sono não dos justos necessariamente, mas dos injustos, portanto, dos que não acordaram ainda, dos que não perceberam ainda. E nesse sentido, o Sequeira é, mais uma vez, um caso, e era este o segundo tópico que gostava de tratar, antes de falar um pouco também desta ilustre pintora romântica, a Teresa Gonçalves Lobo, tardo-romântica neste caso. Gostava de deixar umas palavras sobre isto. É que a realidade portuguesa é dramaticamente, nas artes, é dramaticamente esta.
porque nós vamos reencontrá-lo, por exemplo, e podia dar mais exemplos, mas um muito claro, até porque estamos no museu que tem o seu nome, António Soares do Reis. Soares do Reis regressa a Portugal, como o António dizia do Sequeira, convencido que a pátria vai compreender o que ele tem para dar, e o Soares do Reis chega a Portugal e muito rapidamente percebe que tem pela frente uma carreira medíocre, porque a encomenda, o mercado, é quase nulo e, portanto, ele tem que responder a um mercado de exigência baixa que se fica por retratos, uns quantos retratos escultóricos prodigiosos, como a inglesa e outras coisas, mas aqueles dos como é que se chama? Do Marchal, que está lá em cima na sala. O desterrado acabou, não é? O desterrado era ele. O desterrado era ele no regresso à sua própria terra, porque é um pouco a condição a que, e eu estou a dizer isto sem qualquer, já o disse muitas vezes e cada vez é mais, com mais amargura que eu digo, há uma condição de desterro na arte portuguesa que é muito profunda e que atinge profundamente o coração da própria arte, porque a arte não se faz sem encomenda, sem mercado, sem apoio. Ora, se não há apoio, se não há encomenda, se não há mercado, se não há sequer a possibilidade de alguma concorrência entre o Vieira entre o Vieira Portuense e o Sequeira, aquilo é uma coisa que transita entre a amizade e uma certa concorrência, mas não chega. O que faz, eu lembro-me, se me permitem um bocadinho da autobiografia, eu lembro-me para a primeira vez que fui à Itália, era relativamente miúdo, a Florença, de me ter espantado porque na história da arte tinha aprendido os grandes nomes dos grandes artistas e tal. E quando entrei a primeira vez nos museus de Florença, a primeira coisa que me impressionou não foi tanto vê-los finalmente ao vivo, alguns já teria visto até antes em Paris, mas o facto de, para além daqueles nomes hiper consagrados, o Rafael, o Tiziano, o Miguel Ângelo, etc., haver mais 1000 que eram igualmente extraordinários. Só eram um bocadinho menos extraordinários. Ou seja, é preciso que haja muitos, é preciso que haja muita concorrência, é preciso que haja muita disputa pelo lugar. O caso do Caravaggio, nesse aspecto, é absolutamente exemplar. É um caso de constante disputa com todos os seus contemporâneos por ganhar um lugar ao sol no sistema romano. Portanto, ainda por cima, porque ele vinha do norte, era claramente um pintor influenciado pela escola de Bolonha, e, portanto, isso não caía em Roma com a mesma facilidade. E o que é interessante perceber é que o que faz a grandeza da arte italiana é haver uma arte italiana, isto é, não é haver 4 ou 5 exceções ou 4 ou 5 casos extraordinários, é haver milhares de casos extraordinários em que os extraordinários ainda são mais do que os outros todos. O problema da arte portuguesa é um problema de duração, se me permitem ir por aqui. Isto é uma arte que vive constantemente hipotecada e refém da sua falta de duração. Há um grande artista, o Sequeira, e o Vieira Portuense, que é notável também. Eu julgo que não é tão grande, mas isto depois é uma discussão que não tem que ter aqui lugar. Mas depois falta o contexto todo. Se houvesse 20 ou 30 grandes artistas à época e mercado para eles todos, porventura eles teriam brilhado de outra maneira, e 2, porventura a arte portuguesa também seria disputada pelos países fora, pelos demais países da Europa. Isto é um problema de facto, porque o que acontece com a arte portuguesa é que ela não tem uma medida. Se é muito grande, não há ninguém por perto para fazer a comparação. E muitas vezes o que acontece é que o artista tem que acabar fora. Se é demasiado pequena, passa bem e, portanto, percebe-se que aquela medida é justa e fica assim. Ora, isto não é exclusivo do século XVIII ou do século XIX. Isto continua, em certa medida, no século XX. Por exemplo, nós temos o caso paradigmático eu falei do Soares do Reis, que me parece. Mas temos, por exemplo, o António Carneiro, logo no início do século, que é um artista absolutamente extraordinário, que absorve completamente toda a lição do simbolismo europeu, que é contemporâneo dessa mesma presença, dessa mesma
explosão simbolista, que em França foi particularmente forte, mas que atravessa um pouco a Europa toda, dos pré-rafaelitas ingleses aos tardo-românticos alemães, e, portanto, e mesmo ao norte da Europa, o Munich, o Hammershoy, todos esses, ou seja, o António Carneiro compreende essa nova realidade, trá-la para Portugal e produz peças extraordinárias, os noturnos, por exemplo, que são praticamente únicos na pintura europeia da época, e depois tem que fazer encomendas sucessivas e pintar aquilo que eu julgo ser o mais importante da sua obra quase para ele mesmo, ou para uns quantos amigos, ou para partilhar com o Pascoais e com mais os amigos da Águia, que era também ele um grande artista simbolista. E depois continua, mas isto, por exemplo, só não aconteceu com o Pousão, com o grande Pousão, que eu continuo a achar que é o maior pintor português da segunda metade do século XIX, porque ele morreu com 25 anos, nem sequer teve tempo de se afirmar. Portanto, quando ele chega a Portugal já vem muito doente e já não tem tempo de fazer grande coisa sequer. Mas quando se vê o Pousão hoje, e cada vez que passo diante dele aqui no museu, volto lá. O Pousão que não viu Manet, não podia ter visto, porque quando ele passou por França, o Manet não expôs nem nos anos anteriores nem nos posteriores, poderia ter visto uma gravura, uma coisa por outra, mas não chegava. O Pousão chegou intuitivamente a soluções que a pintura do Manet trazia pela mesma época, ou trouxe pela mesma época. Portanto, nós de facto temos este paradoxo, que é ter uma arte que subsiste no não haver arte, ao contrário da arte italiana. Isto é feita de exceções. Tem grandes artistas, mas depois olha-se à volta e não se percebe muito bem de onde é que vem. No caso do Sequeira, evidentemente, a aprendizagem em Roma há de ter ajudado. Mas um artista não se faz só da aprendizagem, faz também do seu gênio, da sua própria capacidade. Isso existe. E, portanto, essa capacidade de ver mais longe, que o leva a ser um pré-romântico, como a Goya, ou a capacidade de ser extraordinário, porque, de facto, juntámos aqui 7 desenhos do Sequeira, cada um mais bonito que o outro, com uma descida da cruz, ainda não estava a polémica acesa em torno do quadro dos Palmela, mas vê-se, não é uma coisa que exige grande preparação, olhar para estes desenhos e compreender que eles são de uma delicadeza, de uma invenção, de uma força plástica absolutamente únicas. Ora, eu julgo, andando agora um bocadinho mais para a frente, que quando a Teresa me falou, eu tinha escrito nós não somos amigos de toda a vida, conhecemos há uns anos, relativamente pouco. Há uns anos um amigo artista tinha-me apresentado a Teresa com uma grande recomendação, foi o Raul Pérez, que é um extraordinário desenhador, e amigo comum, e disse, gostava muito de conhecesse uma amiga minha, cujo trabalho eu tenho imensa admiração. E apresentou-me a Teresa. Eu fiquei curioso, era uma coisa que vinha da parte de alguém que eu prezo e de quem admiro, e gostei das coisas que vi. A Teresa ofereceu-me alguns catálogos e eu fiquei a ver e gostei muito do trabalho dela. Depois, passado um tempo, não lembro agora exatamente, já foi há uns anos, ela perguntou-me se eu estaria na disponibilidade de escrever para ela, o que eu fiz com muito gosto, e, mais recentemente, voltou-me a ligar, passaram-se uns anos, lembra-se de mim e tal, sim, claro, vai. E ela gostaria que eu escrevesse outra vez sobre ela para uma exposição que ia ter lugar na Madeira, de onde é natural. E eu disse, olha, deixe-me ver primeiro os desenhos para eu ter ideia se tenho alguma coisa que interesse para dizer, acrescentar ao que já disse. Mande-me algumas imagens e ela enviou-me umas quantas imagens que me permitiram ver a extraordinária complexidade que o trabalho dela tinha ganho com o tempo, não porque não estivesse no princípio a potência disso, mas porque o desenho e a pintura, porque na Teresa a pintura e o desenho são duas entidades que se misturam constantemente, tinham ganho
primeiro de uma simplificação muito grande. As formas delas chegaram a uma espécie de estado de simplificação extrema, mas essa simplificação, na forma, escondendo uma complexificação conceptual que me parece evidente em muitos dos desenhos desta série, em que nós percebemos como o nascer das formas emerge da própria prática da pintura ou do desenho. Ou seja, não se trata de uma artista que parte para o seu trabalho com um cálculo. Tudo isto, cada uma destas obras é feita sempre na área de uma espécie de funambulismo, é como o trapezista que atravessa sem rede a linha e, surpreendentemente, chega ao outro lado. É isso que me fica sempre como motivo de surpresa quando vejo a obra da Teresa, que realmente é uma obra hoje em dia. E isto vinha a propósito da consideração que fiz antes, e que, comentando o que o António tinha trazido, é que também hoje, é certo que a Teresa já expôs 2 ou 3 vezes em Inglaterra e galerias com alguma nomeada, portanto, não é propriamente uma desconhecida. Mas num contexto que se configura muito no aplauso excessivo, muitas vezes a coisas que não têm o menor interesse, uma obra como a da Teresa é surpreendentemente pouco conhecida. E isso, por exemplo, foi uma das motivações que eu senti quando insisti com ela que ela não deveria deixar ficar a exposição na Madeira, deveria trazê-la ao continente, como se diz, e propiciar aos continentais a possibilidade de lidar com ela. E esta exposição tem tido, de facto, ao que soube pelo António Ponte, um sucesso de visitantes e de interesse. E tem sido vista. É que a obra da Teresa, que já tem umas décadas seguras, já devia estar muito mais vista, muito mais exposta, muito mais integrada e muito mais incluída nas coleções institucionais. E, efetivamente, isto mostra a que ponto a dimensão portuguesa de ignorância dos seus próprios artistas permanece. Porque, se é assim, bom, é o caso dela, mas felizmente não há mais. Não, eu poderia citar muitos casos de muitos artistas de primeira grandeza, ou que eu reputo serem de primeira grandeza, e que muitas vezes, quando saem, merecem imediatamente a atenção do exterior, mas que, em Portugal, parece terem que lutar contra uma condição que não se entende muito bem. Há qualquer coisa realmente no ADN do reino que não fez bem nesse aspecto. Não sei o que é, não sei, gostava de saber, mas olhando, por exemplo, para a história do século XX, na arte portuguesa, já para não ir para trás, por exemplo, para Sequeira, para Soares dos Reis e para os outros todos, mas pegando só no século XX, o próprio Amadeu continua a um certo nível por descobrir. Ele está estudado, e até está bem estudado em muitos aspectos, e foi mostrado. E já é uma glória nacional, embora seja recente, porque só em 56 é que ele tem a primeira exposição post-mortem. Portanto, é uma coisa tardia. Mas a exposição de 56, que levantou o véu, que permitiu que depois começassem a surgir estudos e assim, não lhe deu, mesmo no país, a grandeza que, por exemplo, outros tiveram. Eu digo imediatamente o nome de Almada, que é o que mais salta. O Almada é um notabilíssimo poeta, mas tenho as maiores dúvidas de que seja um enorme pintor. É um pintor interessante, mas não tem comparação, a meu ver, com a grandeza do Amadeu. Aliás, o próprio Almada o disse assim, chamando ao Amadeu a primeira descoberta de Portugal na Europa do século XX. Portanto, acertando em cheio na qualificação. E é isso ser a primeira descoberta, a segunda descoberta, a terceira descoberta, que faz da arte portuguesa uma arte paradoxal. Porque parece que está sempre a ter que se descobrir e a voltar sempre ao ponto de partida. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que o mesmo aconteceu ainda no século XX, por exemplo, com o Júlio Reis Pereira, o mesmo aconteceu com o Mário Eloy, o mesmo aconteceu aqui com o portuense Alvarez, que o museu dispõe de alguns exemplares.
Mas depois volta a acontecer com o Cesarini, que só foi descoberto já aos 80 e tal anos, é impressionante. Um artista que prefigurou o informalismo europeu, antes do Volz e do Hartung e de não sei o quê. O Cesarini fez arte informalista. Nós podemos dizer, so what, né? Quer dizer, podia ser. Não, so what é que depois a arte europeia foi toda nessa direção a seguir. Portanto, isso teve a importância, não foi por causa dele, mas talvez um dia, comentando daqui a 150 anos, comentando o Cesarini, se possa dizer, ele por acaso também fez aquilo, prefigurou o que seria o informalismo europeu. E isto volta a acontecer, e volta a acontecer na contemporaneidade, com alguns artistas por vezes cuja delicadeza de temperamento, é o caso da Teresa, os leva a não se chegarem demasiado à frente, a não se exporem demasiado a ser apreciados, e isso muitas vezes joga contra eles, porque é como se só aqueles que chamam muito a atenção é que pudessem ser vistos, quando a arte é por si mesma. Somos nós que temos que a descobrir, não é ela que tem que vir bater-nos, e é isso que se pedia já ao país, é que houvesse estruturas, as mesmas que deixam sair os isqueiras para o estrangeiro, que começassem a olhar até para quem está agora em cena, para quem agora faz aquilo que tem para fazer. As dotações públicas, desculpem entrar neste tema, mas as dotações públicas são miseráveis. As dotações para os museus são igualmente miseráveis. O mercado da arte quase não existe. É uma aventura em que nós devíamos fazer até estátuas aos galeristas que existem por terem a coragem de continuar a abrir a porta todos os dias, porque não vendem nada, não há... Os livreiros e os editores a mesma coisa, ou seja, parece que o melhor era não haver vida, ou então fechar de vez e ir tudo embora e deixar o país só para, não sei para quem. Quer dizer, há uma história que eu gosto muito que se passa em Inglaterra durante a guerra, com o Churchill, em que, como sabem, se fazia o Blitzkrieg. E apagavam-se as luzes para não chamar a atenção da Luftwaffe que poderia bombardear Londres. E foram dizer ao Churchill que, porventura, era melhor fechar os museus, não os manter abertos, porque em Londres anoitece cedo e as luzes poderiam chamar a atenção da aviação alemã. E o Churchill disse, não, senhor, porque se fecharmos os museus, porque é que estamos a fazer a guerra? Isto é, o que é que nos torna realmente diferentes? E é isso que eu julgo que, no caso português, poderão pensar, bom, porque é que isto tem a ver com a relação entre a Teresa e o Sequeira? Tem a ver com esta continuidade de pouco entendimento que nós parecemos ter, de facto, para com a arte. Nós não temos estado à altura nem da nossa literatura, nem da nossa arte, talvez nem da nossa música, que alguma dela é muito boa, e mesmo do nosso cinema e da nossa arquitetura. Depois, como a cada passo aparece já hoje, é o caso do Cisa, é o caso de Manuel Oliveira, essas excepcionalidades têm uma reverberação externa tão forte que depois é uma vergonha não o reconhecer dentro, a coisa acontece um pouco diferentemente. Mas com a arte, e nós precisamos pensar que isto são questões materiais. O que acontece com a arte portuguesa é que, tirando um por outro artista que tem conseguido vencer fora, a oferta hoje de artistas em todo o mundo é de tal ordem gigantesca que é muito difícil para um artista português marcar uma presença forte num contexto que todos os dias se renova, porque a disputa é imensa. Hoje a arte é globalizada, é global. E, portanto, com tantos que surgem, um artista português poderá ter alguma viabilidade, mas teria com certeza mais se houvesse uma repercussão no seu próprio país que ecoasse. O exemplo maior é o da Paula Rego. Em Portugal era uma artista praticamente desconhecida e de repente Londres descobre-a, os ingleses fazem na inglesa e depois, mas também havia, apesar de tudo, algum backup no reino. Isto é, havia quem se interessasse pelo assunto. Portanto, o mercado inglês pensou, bom, pelo menos em Portugal vamos vender alguns. E isso ajudou a apostar. Aconteceu com a Vieira da Silva uns anos antes.
esta dialética tem que existir. Não é porque a arte responda diante do mercado, é porque o mercado é uma plataforma de comunicação que a arte necessita. Como necessita da crítica, da história da arte, dos museus, porque é aí que ela pode, digamos, reverberar. No caso da exposição da Teresa, eu julgo que ela é uma artista poderosa, muito segura, muito sólida no que faz. Tem uma obra muito consistente e muito límpida. Não é uma obra que anda de trás para a frente e que volta para trás e que se engana e não sei o quê. Não, é uma obra que progride num certo silêncio, numa grande autenticidade, que é uma palavra que se usa hoje pouco, mas que eu julgo que é legítima de ser usada, e pareceu-me, quando, digamos, solicitado a escolher nas coleções do museu alguém para fazer esse diálogo no tempo, pareceu-me que o Sequeira era o indicado, porque o Sequeira tem também esta coisa do risco, não é? Um risco que parece caótico, mas do qual, aos poucos, vai nascendo a luz da própria figura. O que faz dele um artista europeu muito particular. O Rembrandt fez isso, sobretudo nas gravuras e nos desenhos, isso percebe-se muito bem. O riscar é um método. Mas é curioso, por exemplo, e esta era a última anotação ainda, o António disse que o desenho é fulgurante no Sequeira e que por vezes a pintura é mais desigual, mas nas grandes pinturas, por exemplo, na Descida da Cruz, que agora está na ordem do dia, e no desenho isso vê-se, a forma da pintura nasce de uma relação com o desenho. Isto é, na pintura do Sequeira, o desenho sente-se como uma estrutura subjacente, não é? Nem todos os artistas são do desenho. Por exemplo, o Cézanne claramente é um artista que nasce da relação mútua das formas e das cores. É tudo pintura. O desenho até é frágil no Cézanne, é muito esforçado, digamos assim. No Sequeira é ao contrário, o desenho é prodigioso, tem uma invenção plástica magnífica, e vemos como na pintura o desenho estrutura e dá uma solidez, sobretudo nas grandes obras, dá uma solidez muito grande àquelas composições que são de facto magníficas, sobretudo estas últimas, que ele já com a lição toda da arte italiana consegue produzir justamente como testamento de um pintor e com uma afirmação do seu próprio gênio, que é uma coisa que existe. Muito obrigado. Boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada ao António Filipe Pimentel, é uma honra enorme para mim. É uma honra enorme para mim tê-lo aqui, e o Bernardo também, é uma honra enorme tê-lo aqui. Isto parece mentira, isto estar a acontecer. Eu queria voltar ao que o Bernardo disse logo no início, que foi: temos todos que agradecer ao António Filipe Pimentel o que fez. Quando se falou que íamos fazer aqui as conversas e falou-se na ideia de convidarmos uma pessoa para falar do Domingos Sequeira, eu lembrei-me logo de si. Eu já lhe disse isto pessoalmente, já na altura, quando estava como diretor do Museu da Arte Antiga e com a ideia de pôr o Sequeira no lugar certo. Uma frase que eu passei desde 2015, acho que até agora, sempre a repetir. Falando com outros artistas, eu lembro que uma vez disse-lhe também: agora temos que pôr a arte toda em Portugal no lugar certo. E isso é possível com pessoas como o Bernardo Pinto Almeida e como o António Filipe Pimentel. Eu acho que se nós tivéssemos mais Bernardos e Antónios neste país, talvez a arte em Portugal estaria melhor. Os artistas já os temos, não é? Eu acho que o que o Bernardo disse
É claro que as palavras que diz em relação ao meu trabalho, eu vou-me habituando a ouvir, mas muitas vezes eu não consigo ler os textos que o Bernardo leu sobre o meu trabalho sem chorar. E eu vou repetir, mas eu vou contar um pouco do que o Bernardo, talvez vou repetir um pouco, mas aqui são as minhas palavras. Foi em 2010, quando fiz a exposição Seguindo o Traço, que foi uma exposição que fiz no Centro Cultural de Cascais, a Fundação do Luís I, que me lembrei de convidar o Bernardo Pinto Almeida. Foi esta apresentação que o Raul Pérez fez, mas também foi por ter visto uma pessoa que era o Bernardo, mas que eu não sabia que era. Eu conhecia os textos, mas não conhecia a pessoa. E na Feira da Arte, na Arte de Lisboa, em 2009, eu vejo uma pessoa muito atenta a um desenho que eu tinha lá exposto. E esse senhor estava ali preso ao desenho, e eu era a primeira vez que estava ali a expor na feira, e estava felicíssima de ver uma pessoa presa ao desenho. E passado uns 15 minutos, diz-me o Raul, o Bernardo Pinto de Almeida está ali e vou-te apresentar a ele hoje. E quando eu estava a pensar quem é que eu gostaria que escrevesse para a exposição de Cascais, fui perceber que o Bernardo escrevia também desta forma brilhante, por admirar imenso o que escreve, não só na crítica de arte, mas também na poesia, mas também por eu ter visto olhar para o trabalho daquela forma. Porque às vezes é isso que falta, é haver... É difícil dizer isto, mas às vezes é isso que falta. É haver curadores que tenham o tempo para ver o nosso trabalho. E foi isso, foi eu ter visto o Bernardo também estar a ver daquela forma que me fez pensar em si. Escrevi um texto belíssimo, que me pôs a chorar, como sempre. E passado 10 anos, em 2020, eu estava a preparar a exposição, como disse, que é a exposição da raiz ao núcleo, que aqui está o catálogo. E esta exposição foi, como todas elas são bastante importantes, porque senão não vale a pena fazer, só se faz se a considerarmos importante. Esta exposição da raiz ao núcleo foi feita na Madeira, no Parlamento, um edifício que foi a antiga alfândega do Funchal. Parte do edifício foi construída no início do século XVI, mandada construir pelo rei Dom Manuel, um sítio muito, muito importante. Eu queria pôr lá o meu trabalho de uma forma com dignidade, mas com grande respeito pelo espaço. E era uma exposição realmente bastante importante, e eu achei por bem telefonar ao Bernardo Pinto Almeida e perguntar, só tínhamos falado 2 vezes pessoalmente antes disso, e eu telefonei-lhe e perguntei se estava disposto a escrever, e é exatamente o que disse. O Bernardo disse, deixe-me ver os desenhos, eu vou ler a que já escrevi, e se não tiver nada a acrescentar, Teresa, eu peço desculpa, mas não vou escrever. Disse, se não tiver nada a acrescentar, eu não escrevo. E eu ouvi e pensei, é uma pessoa assim que eu quero que fale sobre o meu trabalho. Eu não me enganei, eu tinha a certeza que não me tinha enganado. Porque é claro que há outros críticos que já escreveram, e por todos eles tenho muito respeito, mas realmente lembrei-me do Bernardo. E o Bernardo escreveu um texto, passado uns dias disse-me, Teresa, eu vou escrever, diga-me que espaço é que temos no catálogo. E eu disse, escrevo o que entender, escrevo o que lhe via na alma. Veja lá, que depois preciso ver quanto espaço é que temos. E disse, se tiver que tirar uma ou dois desenhos, eu tiro. Escrevo o que lhe via na alma. E foi isso. E na sequência deste texto, eu peço desculpa, estou um pouco a repetir, mas na sequência dessa exposição veio esta. Dessa outra exposição estão aqui 3 quadros, este primeiro aqui, azul, um outro azul do outro lado, e o que está nas costas deste, que é azul, vermelho e preto,
são as cores que eu uso mais no meu trabalho, como se vê nesta exposição, mas eu desenho com outras cores também. O preto é uma cor que... Eu comecei muito a desenhar com o preto por ser... pelo material, por ser carvão. E o carvão é... Eu tenho uma relação muito forte com a natureza. E o carvão somos nós. Eu acho que somos... Eu penso nos seres humanos como pequenas ervinhas. Eu acho que sou uma pequena ervinha. E o carvão é uma árvore, é qualquer coisa maior. E esse diálogo que existe quando eu estou a desenhar é muito importante, porque eu, quando estou a desenhar, os artistas estão muito sós, não é? Quando nós estamos a desenhar, estamos sós, mas estamos com aquele papel e estamos com aquelas cores e estamos com aqueles riscadores. Portanto, as pessoas que estão em diálogo comigo naquele momento são os papéis e são os materiais, e eles são muito importantes. Eles são as pessoas com quem eu estou a falar no momento. Falando no carvão, gostaria também de dizer, nesta exposição da raiz ao núcleo, na Madeira, eu fiz uma série de desenhos que foram desenhados com várias espécies de árvores. Vários incêndios ocorreram na Madeira em 2017. Parte da vegetação laurisilva ardeu. Eu, quando estava a fazer caminhadas, fui recolhendo bocados de árvores que foram queimadas, de plantas de urze, por exemplo, que foram queimadas no Pico Ruivo, no pico mais alto da ilha, e fui recolhendo alguns bocadinhos daquelas madeiras. Não sei, eu senti que queria trazê-las comigo. E passado uns tempos dei-me de conta que estava a desenhar com elas. É muito intenso, porque senti que estava a dar vida a árvores que já tinham morrido. E ou desenha-se porque se sente as coisas a sério, ou então não se desenha. Isto é tudo muito sério. Porque é claro que nenhum desenho acontece por acaso, não é? O inconsciente sabe muita coisa que nós não sabemos. Eu não consigo estar a olhar para os desenhos e explicar o que é que eles são, nem é suposto, mas eu sei que eles saem todos de dentro. Saem mesmo do fundo da minha alma e saem, agora digo, saem de dentro, não só de dentro de mim. É por isso que eu dei o título da raiz ao núcleo à exposição anterior, porque eu sinto que tudo esta força que se vê nestes desenhos, acho eu, não é força só minha, é uma força telúrica, é qualquer coisa que eu recebo do interior e que me faz depois desenhar. É isso, não sei. Eu tenho que dizer aqui mais umas palavras. Quando o Bernardo sugeriu este diálogo com o Domingos Sequeira, eu fiquei incrédula. Nunca me passaria pela cabeça isto. Depois em casa os meus filhos e o meu marido diziam: pois, eu passei a vida a dizer o Sequeira no lugar certo, agora vais ficar exposto ao lado do Sequeira. Sim. É verdade, eu andei a dizer isto tanto tempo. E realmente eu fiquei assim incrédula e feliz, porque eu sabia que se o Bernardo estava a dizer isto era porque acreditava, porque senão não iria dizê-lo. E a exposição já inaugurou há mais de um mês, mas eu ainda não ainda parece mentira. Eu gostava que
as pessoas falam. Eu vou só contar uma coisa que outro dia, mais particularmente, disse a propósito, numa pequena visita guiada que se fez. Há uma anedota de que eu gosto muito, mas que é verdadeira, de que eu gosto muito, que se passa com o Roscoe quando ele oferece os 7 grandes painéis à Tate em Londres, depois de os tirar do edifício para onde tinham sido previamente feitos, porque ele gostava muito do Turner e, portanto, achou que isso faria todo sentido. Mas perguntaram-lhe se ele sentia que essa era a escolha certa e ele respondeu: eu julgo que o Turner aprendeu muito comigo. Eu adoro esta forma, né? E eu estava a dizer, citando o Roscoe, que também o Sequeira aprendeu muito com a Teresa. Mas isto é sério, isto é, saindo da brincadeira, há que dizer que a arte é sempre e toda um diálogo no tempo, sempre. A arte só existe como tal, como alguma coisa diferenciada relativamente a todas as demais produções humanas, precisamente porque ela é nela própria. A arte responde diante da sociedade, responde das sociedades, responde diante da história, responde diante das instituições, responde diante de muitas coisas, do público, do mercado, etc. Mas ela responde, sobretudo, diante de si própria. É por isso que ela é um diálogo constante no tempo, isto é, porque de repente um artista aparece e está a fazer uma coisa e eventualmente está a repetir ou a dialogar, ou quando digo repetir aqui é mais no sentido de ensaiar do que na mera repetição neurótica, não, está a voltar ao diálogo, a ensaiar de novo, é o sentido etimológico da palavra, a dialogar outra vez com alguma coisa que foi feita muitas vezes muito antes dele. E esse diálogo, como a Teresa disse muito bem, a maior parte das vezes é inconsciente. Eu não acredito que a Teresa tenha alguma vez pensado, deixa-me fazer o meu processo a partir do processo do Sequeira. Não acredito que isso tenha acontecido. Acredito é que, tendo visto Sequeira, isso lhe a tenha despertado em alguma zona do seu próprio processo interior, isso sim. E, portanto, isso depois reaparece adiante, inconscientemente, quer dizer, o artista não... Aliás, os artistas não sabem o que fazem, se não faziam outra coisa. É verdade, são movidos pela própria arte. E a arte manifesta-se neles através daquilo que viram, através daquilo que ouviram, através... Havia uma coisa muito bonita que li ontem, por acaso, e lembrei-me agora, de um filósofo francês, Gilles Deleuze, que diz que todo ato criativo nasce na continuidade daquilo que começou já numa outra arte. O que é muito bonito, porque faz com que, por exemplo, uma coisa possa nascer da música, ou possa nascer da poesia, ou possa nascer... O campo da criação é limitado, de facto, nesse processo. E, portanto, um artista é aquele que, posto diante da criação, lhe responde como pode, e como sabe, e como consegue, dada a circunstância. E depois o resto já não é tanto com ele, efetivamente. É por isso que voltaria sobre aquela questão da necessidade de haver o enquadramento que completa este primeiro gesto. O artista faz um primeiro gesto, depois é preciso que haja quem perceba a importância desse gesto e a integre numa relação mais viva. Mas eu gostava que vocês falassem um bocadinho também, se pudessem. Agora só dar uma pequena chega, porque eu acho que é muito importante esta atitude do museu de expor uma obra de um artista contemporâneo e fazê-la ligar com o seu próprio acervo, porque não existe nada de novo debaixo do sol, não é?
E isso muitas vezes é também a tentação do criador de achar que está a construir a partir do zero. E não, de facto, existe sempre esta ligação ao passado, qual ele seja, não é? Quer dizer, uma coisa que ouvimos, que vimos, etc. E esse religar, não é? Essa religião que de facto também se reflete nas palavras quase místicas da Teresa quando fala da sua própria obra, com uma visão, com uma espécie de passagem, quase que um transe em que ela entra e sente que está a ser o veículo de qualquer coisa que usa o talento dela para se exprimir. E eu acho que isso é muito visível nestes desenhos e na força que transmitem, e de facto o Domingos Sequeira é um bom exemplo também disso. De facto, ele tinha esta capacidade incrível de desenhar como respirava, e isso sente-se. E essa respiração que depois, depurada de formas diversas, daria à pintura final, mas que se sente pulsar nestes desenhos com a mesma energia que passa nos desenhos da Teresa. Acho que isso é importante. Bom, eu se calhar tudo o que ouvi é tudo maravilhoso em termos da apreciação daquilo que é sobre a obra da Teresa Domingos Sequeira. Minha formação é de História da Arte, não a faço atualmente, não estou nessa área, mas queria partilhar um pouco a minha experiência com a Teresa Gonçalves Lobo, não com o Domingos Sequeira, que também convivo diariamente com esse outro lado, mas a minha experiência com a Teresa. Um bocadinho também para dizer aqui também ao Bernardo que ainda se vai fazendo alguma coisa, é muito pouquinho, como diriam os outros senhores, é tudo pouquinho, mas acho que às vezes cada um de nós, em alguns lugares por onde passamos, podemos às vezes ter esse olhar diferente, de perceber que as áreas todas se cruzam e que estes diálogos são mesmo importantes. Mas há artistas mais fáceis de dialogar, há outros mais difíceis e outros impossível. Com a Teresa, eu conheci a Teresa pela obra dela, não a conhecia pessoalmente. E eu estive na altura, estava na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva e dirigia o museu e tinha a área toda da promoção dos ofícios portugueses e na escola. E comecei um projeto que chamava Um Outro Olhar sobre os Ofícios. E pensado, não sem curadores, mas os curadores eram os artistas, que este é o que eu tenho aqui, tenho oficinas, artes e ofícios, tenho um museu, artes curativas, mas já preciso aqui alguém que venha pôr isto tudo a dialogar numa ótica mais contemporânea. E a Teresa foi uma das artistas que eu convidei a partir de uma ideia que lancei, que era tudo na Fundação Ricardo Espírito Santo se faz a partir de um desenho. As ferraduras, todo o trabalho de cinzelagem, metais, as ferragens, a gravação do couro, tudo parte de um desenho, de um ferro, mobiliário, tudo tem um desenho. E gostava que ela olhasse para isso, a importância do desenho para construir objetos, para processos construtivos, repetitivos, obviamente, de quem olha, de quem é um artesão, copia, que faz, com a mestria, mas que nunca perdesse esse lado. E a Teresa, falámos e ficou um bocadinho surpreendida, porque era uma área, definitivamente, ela era uma mestre de desenho e é extraordinária. E achei que ela podia conseguir fazer isso porque tinha essa capacidade de poder fazer esse diálogo. E foi surpreendente, muito surpreendente. Nunca pedi à Teresa para desenhar um móvel, como é óbvio. Nem teria nunca essa ousadia dizer, Teresa, desenhe lá um móvel para ser feito na Fundação Ricardo Espírito Santo, com as técnicas todas tradicionais. E a Teresa chegou um dia, depois disto tudo, nessa conversa, chegou ao pé de mim e disse assim, eu acho que gostava de desenhar uma cadeira. Eu pensei, mas a exposição era sobre o desenho. Ela disse, mas eu também faço. E fez uma exposição que chamámos a Família I, tudo a partir da letra I. O I em pessoa, porque depois era ligar os processos todos com os ofícios e com os mestres. E desenhou uma cadeira, uma chaise longue, uma cadeira, e aquilo ia continuar para um sofá quase, não é? Mas estou a dizer, e foi a articulação, e as oficinas produziram uma chaise longue desenhada pela Teresa e uma cadeira. E foi um processo maravilhoso em que o desenho partiu esse diálogo que a Teresa fez, num processo em que o desenho partiu da base e ela passou para outra fase a seguir, que é entrar naquilo que entendíamos podia ser um mercado
em que esta parte faria todo o sentido deste diálogo. Isto foi a minha experiência com a Teresa, diferente desta hoje, mas gostava de a partilhar aqui convosco. Obrigada também. Muito obrigado. Talvez eu me tenha exprimido mal ao falar do país. Os portugueses salvam Portugal. As instituições é que não. Isto é, o Estado é que não faz nada por ninguém. Porque eu sei que toda a gente faz muito, senão não existíamos, simplesmente. Agora, não é justo que tanta gente a fazer tanta coisa não tenha depois, digamos, o amparo institucional que isso mereceria e que, se existisse, faria o país andar de outra maneira. Porque tudo o que disse eu concordo relativamente há imensa gente a fazer coisas maravilhosas em Portugal, mesmo dentro de instituições, muitas vezes, que nem dependem diretamente do Estado, ou pessoas sinceramente, pessoas, por exemplo, como o António Filipe, que à frente do Museu de Arte Antiga de repente fez outra coisa. O museu estava lá, as possibilidades estavam lá, mas ninguém fazia. Mas ele fez. E deu um exemplo de como é possível fazer. Ou seja, as pessoas fazem. O problema é que... Mas não lhe correu muito bem a vida, me permitem dizer. Ou seja, passado pouco tempo, a inveja nacional já estava a conspirar contra essa atividade. Ainda foi há algum tempo, felizmente, para nós e para o museu. Mas, para quem observa mais do que... E é o meu caso, que me reservei essa liberdade de não estar, nunca pertencer verdadeiramente a nenhuma, tirando a universidade, portanto, mas aí é diferente. Portanto, consegui, de certa maneira, escapar a uma inscrição maior, o que também não sei se foi corajoso da minha parte. Porque eu vejo o esforço que realmente toma a fazer qualquer coisa. E vejo que os melhores são muitas vezes afastados justamente por serem melhores. Tão simples como isso. E isso acontece demasiado. Portanto, não é uma... Eu estou absolutamente de acordo consigo que se faz muito, e até muito bem, em Portugal, graças às pessoas, graças aos atos individuais, graças à capacidade de romper digamos, um modelo de não acontecimento que parece guiar as coisas. O que falta é uma resposta de onde ela devia vir. Porque é preciso dinheiro, porque é preciso apoio, porque é preciso espaços, porque é preciso tudo o que é necessário. Por exemplo, o que os franceses ou os ingleses, já para não falar dos americanos, gastam na atividade criadora e na atividade artística em particular, já é indexado aos PIBs nacionais, com pertenças da ordem dos 4 ou 5% do PIB. A economia da arte em França representa já 4 ou 5%. Basta ver o que se passa em Espanha, aqui ao lado. Mas era só para fazer uma pequena nota de rodapé. É porque aquela senhora que ali está também é um bom exemplo disso. É a Conceição Amaral, foi minha aluna brilhante em Coimbra e, entretanto, depois de ter passado pela Comissão dos Descobrimentos, foi quem fez a grande ponte de salvação na Fundação Ricardo Espírito Santo, que ela estava a referir o trabalho, agora está noutro campo, agora é diretora do Teatro Nacional de São Carlos, onde também está a fazer um ótimo trabalho, mas na Fundação Ricardo Espírito Santo, de facto, fez a diferença e conseguiu levar a barca e fazer sobreviver a Fundação em tempos muito, muito difíceis. Portanto, de facto, o que se passa em Portugal é que a fragilidade das estruturas faz com que as coisas estejam muito dependentes da pessoa A ou da pessoa B, que está e que faz a diferença. E isso, de facto, é pena, porque, de facto, as pessoas podem dar o seu contributo e devem dar o seu contributo e a sua marca, mas as instituições têm que viver para além das pessoas. E no caso, de facto, da prática artística, para recentrar a questão, sente-se, de facto, a falta dessas estruturas, porque o mercado nacional é frágil, sempre o foi. Sempre o foi. Nós somos um país periférico e temos de ter noção histórica dessa dinâmica. Isso sempre foi a nossa condição, da qual saltamos pontualmente em 3 ou 4 vezes, e agora a última vez com o ouro de Bruxelas, não é? Mas foi o ouro da Índia, foi o ouro do Brasil, etc.,
e isso fez com que o Estado assumisse subitamente, tentasse de algum modo quebrar a nossa periferia patrocinando 2 ou 3 artistas, mas são sempre 2 ou 3 artistas e depois, passado aquele período, não há o mercado, não há uma ativação da sociedade. E isso é que de facto faz muita falta. Eu confesso que tenho bastante mais confiança na força da sociedade civil, porque acho que é a sociedade civil que faz as instituições. E as instituições frágeis que nós temos são o reflexo da nossa própria fragilidade. Mas hoje também acho que há, apesar de tudo, muito menos dependência do poder central. Nós, a verdade é que temos artistas que, em quantidade, que estão a fazer exposições e estão a ser conhecidos, obviamente que teriam de ser mais conhecidos e mais apoiados, mas acho que, apesar de tudo, as coisas estão diferentes do que já foram. Porque no tempo do Soares dos Reis ou no tempo do João de Orlão, por exemplo, que é um bom caso desses, quer dizer, é um homem que também é um artista notável do Renascimento, que vem para Portugal. Estou absolutamente convencido que o João de Orlão não era escultor, era arquiteto de origem. Vai preencher o campo da escultura porque não havia ninguém naquele nicho, enquanto que na parte da construção civil, sobretudo, havia a máfia Castilho, como lhe chamou o professor Pedro Dias, que tem muita graça, que tinham tomado conta de tudo. E, portanto, mas isso fez com que ele escapasse para a arquitetura sempre que podia. Aliás, tem obra de arquiteto muito mais numerosa do que todos os arquitetos consagrados como tal. O que tem é a obra de escultor, que entretanto acabou por obnubilar essa. Mas que de facto ele morre em 1580, está a trabalhar até morrer praticamente, ao contrário do que dizia a mitografia, mas depois em 1600 subitamente já a herança dele estava diluída e em 1620 os filhos e os netos dele, como dizia também o professor Pedro Dias, já faziam bonecada, porque de facto tinha desaparecido a clientela. Os conventos, o convento de Santa Cruz e os colégios de Coimbra, etc., já estavam construídos e, portanto, já não havia nada a fazer. E é essa fragilidade que faz sempre a arritmia da arte portuguesa. Nós precisávamos, de facto, de uma continuidade no tempo, porque começa-se a semear e os frutos só aparecem passados 20, 30, 40 anos, não é? Não é nada de imediato. E o que se passa hoje é que, como o calendário político está tão refém do imediatismo, não é? Quer dizer, estar a semear para 30 ou 40 anos é complicado, mas a verdade é que se isso não se fizer nunca, as coisas não irão. Mas, em todo o caso, também para um programa de final de tarde, esta nota de angústia para o almoço não é propriamente, enfim, aquilo que nós gostaríamos de deixar aqui. Acho que, apesar de tudo, há aqui uma cor e uma energia nestes desenhos que são estimulantes do futuro, e eu acho que, de facto, isso é o grande penhor de uma exposição como esta. Obrigada, Conceição, por o teu testemunho. Foi a exposição e em pessoa, e foi fantástico trabalhar com a Fundação Ricardo Espírito Santo. Foi feita a cadeira, a Escher Long, que depois esteve no Grand Palais em 2013. Foi um sonho também que eu não sonhei, né? Foi a primeira cadeira que eu desenhei e que é exposta no Grand Palais, é assim fenomenal. E é muito confortável, aliás, eu lembro na altura era o Dr. Calado que era presidente da fundação, e ele fez-me a pergunta: mas a cadeira é confortável? E eu disse: Dr. Calado, na hora do almoço, venha até a fundação, venha até a oficina e sente-se lá 15 minutos. E veja se a minha cadeira não é mais confortável do que a outra que está ao lado em tecido. Porque realmente, para ver se a cadeira era confortável ou não, não é sentar a levantar, era deixar-se esquiar e ficar ali os 15 minutos. E essa Sherlong, a I-Sherlong, é realmente a cadeira de um lado e outro lado é chaise longue. E isso só surgiu porque eu estava a fazer um I e o I estava assim, não é? Ele estava assim. Portanto, um pé estava no chão e o outro estava levantado. E eu pensei: isto é uma cadeira e chaise longue.
acreditei que realmente poderia se transformar numa cadeira em chaise longue. Aquele desenho, aquele dia em chaise longue, e os métodos da Fundação foram fenomenais e foram capazes de realmente construir aquela cadeira em vinhato que possante, ainda por cima, com duas madeiras muito, muito nobres. O vinhato que também, a sorte de ter nas oficinas da Fundação o vinhato que lá, que eu disse sempre que estava à minha espera, e porque era uma das madeiras da Lori Silva, muito usado no mobiliário madeirense, do estilo madeirense, chamado estilo madeirense. E essa cadeira já agora nunca foi reproduzida? Essa cadeira não foi reproduzida, entretanto houve a dificuldade com as oficinas da Fundação. Uhum. Um suporte que houvesse o salto. Claro. É isso que aconteceu. É isso que é pena, não é? A coisa também estava difícil. Exatamente. A cadeira e a chaise longue está no meu ateliê em Lisboa. Eu tive sempre o sonho que ela ficasse também uma delas na coleção, como era suposto, como inicialmente pensámos, mas depois o rumo foi outro. E hoje em dia são peças únicas. Aliás, a ideia era fazer-se mais, como disse a Conceição agora. Elas estão no ateliê, muito bem guardadas, com outros desenhos que também foram feitos lá, e gravuras, porque nós também fizemos o álbum da gravura A Família I, que foram gravuras, porque eu também tenho uma paixão pelas gravuras, e é uma coisa que eu também acho que eu não sabia, soube agora que o Domingos Sequeira, eu acho, corrija-me se eu estou errada, mas acho que fui a primeira pessoa a fazer litografia em Portugal, não é? Ele li isto algures. Sim. E realmente eu acho que esse riscar também é de quem faz gravura, não é? Este riscar também acontece quando se risca, seja na pedra, seja no metal. Faz muito sentido isso. O Rembrandt, não é? O riscar da chapa. Eu digo que faço gravura quando o papel não aguenta, eu lanço-me ao metal. Mas não é, é porque eu gosto. Não sei se há algumas perguntas, se alguém queria fazer um comentário. Eu posso fazer. O agradecimento ao Museu Soares dos Reis é também para não referir, mas eu acho que me perdoam alguns nervos também, que a gente não diz sempre tudo o que deveria dizer. Mas o Dr. António Ponte foi incrível também a forma como recebeu a proposta do Bernardo Pinto Almeida, e eu agradeço imenso essa postura que teve, porque muitos destes desenhos foram desenhados em 2014, 2015, alguns eu voltei ao desenho, mas alguns deles nunca foram mostrados. Eles tiveram 9 anos à espera. Eu nunca tive muita pressa para os expor. Eu sempre achei que... É claro que eu também acho que não é necessário sempre esperarmos 9 anos para eles virem cá fora. Mas eu nunca tive pressa no sentido de expor por expor, não vou fazer isso. Não é tirando uma fotografia de um desenho e colocar nas redes sociais que nós mostramos o trabalho, não é isso. Isso acho que é matar o trabalho. Uma coisa é depois dele estar exposto, nós divulgarmos, mas nós dedicamos-nos tanto a um desenho para depois ser visto assim a correr nas redes sociais, não é?
vale a pena. Às vezes expor numa exposição coletiva, o trabalho perde-se ali. E eu acreditei sempre que teria um momento que alguém iria olhar para o trabalho e ia expor com dignidade. E isso agradeço ao Bernardo, ao museu, ao António Ponte e ao Bernardo por terem-me dado essa possibilidade.